festa de aniversário do meu pai, minha etiqueta com o nome dizia A Decepção. Minha madrasta riu e disse: "Bem, é verdade." Então eu me levantei, bati no meu copo e falei: "Gostaria de fazer um brinde à última vez que você vai me ver." Meu pai engasgou, mas o verdadeiro choque veio quando saí pela porta, deixando para trás uma última mensagem. Tenho 32 anos, e se você perguntar ao meu pai, ele provavelmente dirá que sou sua maior decepção. Não porque estou encrencada com a lei, não porque sou desempregada, nem porque fiz algo realmente ruim, mas porque escolhi viver a minha vida do meu jeito, em vez de seguir o plano que ele tinha para mim. Meu pai, James, é o tipo de homem que gosta das coisas do jeito dele. Sempre foi muito controlador, preocupado com aparências e, acima de tudo, com lealdade familiar, desde que essa lealdade beneficie a ele. Quando meus pais se divorciaram, eu tinha 10 anos. Não foi um divórcio conturbado, pelo menos não aparentemente, mas meu pai seguiu em frente rapidamente. Em menos de um ano, ele já estava casado novamente, com Stephanie, uma mulher que tinha 2 filhos do casamento anterior, Hunter e Olivia. Foi aí que tudo começou a mudar. No início, eu realmente tentei me adaptar. Eu era só uma criança e queria que meu pai fosse feliz. Stephanie parecia simpática, daquele jeito falsamente doce, super entusiasmada em público, sempre fazendo questão de mostrar como estava tentando unir a família. Ela me abraçava com muita força e dizia coisas como: "Tenho certeza de que vamos ser melhores amigas." Mas atrás de portas fechadas, ficou bem claro que ela só tinha uma prioridade: os próprios filhos. Meu pai, que sempre foi presente na minha vida, de repente ganhou novas prioridades. Ele passou de meu pai para pai deles. No começo, foram pequenas coisas, como perder meus jogos de futebol, mas nunca faltar aos eventos de Hunter. Ou esquecer de me buscar na escola, mas sempre estar pontual nas apresentações de balé de Olivia. Depois as coisas pioraram. Aos 14 anos, eu já era obrigada a cuidar deles, ajudar nas tarefas domésticas que eles nunca precisavam fazer e agir como uma boa irmã mais velha enquanto eles faziam o que queriam, sem consequências. Se eu reclamasse, meu pai suspirava, como se eu estivesse esgotando sua paciência, e dizia: "Eles precisam de mais atenção. Você é mais velha, seja madura." Já Stephanie preferia métodos mais diretos. Simplesmente me chamava de egoísta. O golpe final aconteceu quando meu pai usou o dinheiro da poupança que minha mãe havia guardado para mim. Dinheiro que deveria ser usado para pagar minha faculdade. Minha mãe lutou muito nos tribunais para recuperar aquele dinheiro, mas o estrago já estava feito. Fiquei furiosa. Mal falei com ele durante meu último ano do ensino médio, e quando fui para a faculdade, que paguei sozinha, só voltei para visitá-lo em feriados ocasionais. Os anos passaram, e meu relacionamento com ele nunca se recuperou de verdade. Eu ainda recebia convites para eventos familiares, mas eles sempre pareciam mais uma obrigação do que um esforço genuíno para me ver. Eu percebia que, para meu pai e Stephanie, eu era apenas a filha difícil que se recusava a fingir que tudo estava bem. Hunter e Olivia, por outro lado, eram os filhos perfeitos. Isso me traz a festa de aniversário do meu pai. Stephanie estava organizando uma mega festa para ele, do tipo exagerada, com convites para todos que já conhecemos. Eu não planejava ir, mas minha tia, uma das poucas pessoas da família que ainda estava do meu lado, me convenceu a aparecer por pouco tempo. "Vai lá, quem sabe as coisas tenham mudado", ela disse. Spoiler, não tinham. Assim que entrei, senti aquela tensão desconfortável e familiar. Pessoas que eu não via há anos estavam lá, mas em vez de boas-vindas calorosas, recebi acenos educados. As conversas fluíam ao meu redor, mas ninguém realmente me incluía. Vi meu pai do outro lado da sala, rindo com alguns amigos antigos. Quando seus olhos pousaram em mim, seu sorriso vacilou por meio segundo, como se estivesse surpreso por eu ter aparecido. Já estava me arrependendo de ter ido quando notei uma pequena mesa perto da entrada. Havia etiquetas com nomes ali. Stephanie sempre fazia isso em eventos, dizendo que ajudava as pessoas a interagirem. Era uma das coisinhas dela. A maioria das etiquetas era normal. Tio Mark, prima Rachel, vizinho Tom. E então eu vi a minha e congelei, porque minha etiqueta não dizia apenas meu nome. Dizia algo mais. Algo que revirou meu estômago. Peguei-a e fiquei encarando, incrédula. Do outro lado da sala, ouvi uma risada familiar. Steph estava me observando,
com uma taça de vinho na mão e um sorriso sarcástico no rosto. Apertei a etiqueta com força, sentindo o calor subir pelo meu peito. Isso não ia terminar do jeito que ela achava. Fiquei ali, paralisada por um momento, decidindo o que fazer. A família deles era, pelo menos na superfície. Eu sabia que, para ela, essa festa era mais uma oportunidade de reforçar a narrativa que ela queria vender. A imagem perfeita da família unida e feliz. Mas eu não ia deixar que ela me colocasse nessa história. Não dessa vez. Enquanto caminhava pelo salão, senti os olhares curiosos me seguirem por alguns segundos antes de as conversas voltarem ao normal. Eu mantive o sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecido, mas por dentro eu estava fervendo. Não por causa do que Stephanie havia feito. Isso era esperado. Mas porque ela ainda achava que podia me manipular, me colocar em meu lugar, sempre que quisesse. Só que algo dentro de mim tinha mudado. Talvez fosse o peso de anos de pequenas humilhações acumuladas. Ou talvez fosse simplesmente o fato de eu finalmente ter atingido meu limite. Seja lá o que fosse, eu sabia que não ia embora sem dizer algo. Fui até o bar e peguei outra taça de champanhe, dando um gole lento enquanto observava a cena à minha volta. Meu pai estava cercado por amigos e colegas de trabalho, rindo alto e contando histórias sobre sua juventude. Ele parecia relaxado, feliz, como se tudo estivesse exatamente como deveria ser. Hunter e Olivia estavam perto dele, naturalmente incluídos na conversa, enquanto eu permanecia invisível, mesmo estando ali. Stephanie, por outro lado, continuava, me observando de longe, seu sorriso agora substituído por uma expressão de leve incerteza. Ela provavelmente esperava que eu reagisse imediatamente, que ficasse furiosa, que fizesse uma cena, que confirmasse sua narrativa de que eu era o problema. Mas eu não ia dar a ela essa satisfação. Não ainda. Decidi fazer o que ela menos esperava, me misturar. Conversei com algumas pessoas, fiz comentários casuais, ri educadamente das piadas de outras. Quanto mais natural eu parecesse, mais desconfortável ela ficava. Eu podia ver isso em seus olhos cada vez que nossos caminhos se cruzavam. Ela não entendia o que estava acontecendo. Era como se eu tivesse virado o jogo sem nem precisar dizer uma palavra. Mas eu sabia que aquilo não seria suficiente. Então, esperei o momento certo. Quando a festa estava no auge, com música tocando ao fundo e risadas ecoando pelo salão, eu me aproximei da mesa, onde todas as etiquetas de nome estavam dispostas. Peguei a minha novamente, aquela com a frase "Cruel" escrita abaixo do meu nome, e caminhei calmamente até o microfone que alguém havia usado anteriormente para fazer um brinde. Toquei nele suavemente, apenas o suficiente para chamar a atenção de todos. O som agudo do microfone silenciou, o ambiente quase que instantaneamente. Todos os olhos se voltaram para mim, incluindo os de meu pai e Stephanie. Eu sorri, desta vez não apenas com os lábios, mas com os olhos também. Um sorriso que dizia que eu tinha algo a dizer. Levantei minha taça e, com uma voz calma e firme, falei. Eu só queria fazer um brinde rápido. Fiz uma pausa, olhando ao redor da sala, encontrando os olhos de várias pessoas antes de continuar. Primeiro, feliz aniversário, pai. Você merece toda a felicidade do mundo. E segundo, levantei a etiqueta de nome para que todos pudessem ver. Gostaria de agradecer à pessoa que escreveu isso aqui. Foi um lembrete importante para mim. Um lembrete de que, às vezes, as expectativas dos outros podem ser muito pesadas. Mas também me mostrou algo que eu já sabia há muito tempo. Que estar em paz consigo mesmo vale muito mais do que tentar impressionar quem nunca vai te valorizar de verdade. Devolvi a etiqueta à mesa, coloquei minha taça ao lado dela e saí da sala sem olhar para trás. Podia sentir o peso do silêncio atrás de mim, quebrado apenas pelo tilintar distante de copos e pela respiração tensa de Stephanie. Eu sabia que tinha deixado minha mensagem clara, para ela, para meu pai e para qualquer outra pessoa que ainda duvidasse de quem eu era. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti livre. Stephanie, claramente surpresa pela minha reação calma, mas ainda tentando manter o controle da situação. Um brinde. Continuei, olhando diretamente para ela com um sorriso que não alcançava meus olhos. A todas as pessoas que passam tanto tempo julgando os outros que esquecem de se olhar no espelho. O salão ficou em silêncio por um momento. E eu podia sentir o peso do desconforto pairando sobre todos ao redor. Stephanie arregalou os olhos,
momentaneamente sem palavras, enquanto meu pai pigarreava ao lado dela, claramente tentando encontrar uma maneira de suavizar a tensão crescente. Isso foi... Ela começou, mas sua voz falhou. Sua expressão era uma mistura de choque e irritação mal disfarçada. Tentei parecer genuinamente preocupada. Oh, achei que você ia adorar. Afinal, não é isso que fazemos aqui? Rir das despesas dos outros? Eu podia ver que ela estava furiosa, mas não havia nada que pudesse fazer sem parecer a vilã. Era exatamente o que eu queria. Colocá-la na defensiva sem dar margem para que ela pudesse virar a mesa. Meu pai interveio, como sempre fazia quando sentia que as coisas estavam saindo do controle. Tudo bem, vamos apenas aproveitar a festa, ele disse, forçando uma risada nervosa enquanto tentava mudar de assunto. Mas eu sabia que não seria tão fácil escapar assim. Claro, respondi, mantendo o tom leve, mas firme. Vamos aproveitar a festa. Afinal, essa é a única coisa que importa, certo? Manter as aparências. Com isso, virei-me e caminhei calmamente, em direção à saída, ignorando os olhares curiosos e os murmúrios baixos que começavam a surgir atrás de mim. Eu sabia que tinha deixado algo claro. Eu não era mais a garota que eles podiam manipular ou diminuir. Enquanto abria a porta e sentia o ar fresco da noite no rosto, percebi que finalmente tinha dado um passo importante. Eles podiam continuar, vivendo suas vidas perfeitas e ensaiadas, mas eu não precisava mais ser parte disso. E pela primeira vez em anos, respirei fundo, sentindo uma sensação de liberdade que há muito tempo me escapava. Ele já sabia o que eu ia dizer, como se estivesse apenas esperando o momento certo para ver a reação de todos. Stephanie, por outro lado, estava começando a perder sua compostura cuidadosamente ensaiada. Seu sorriso forçado estava começando a parecer mais uma careta, e ela ajustava constantemente seu peso de um pé para o outro, como se estivesse tentando decidir se deveria interromper ou simplesmente deixar que eu continuasse. Vocês dois, continuei, minha voz ainda calma, mas com um tom de firmeza que fez as pessoas perceberem que isso não era uma brincadeira casual. Ensinaram-me algo muito importante. Olhei diretamente para meu pai, então para Stephanie, antes de continuar. Encenação que, às vezes, a verdadeira decepção não está em quem sai do script que outra pessoa escreveu para você, mas sim em quem insiste em manter esse script mesmo quando ele machuca os outros. O silêncio no salão era palpável agora. Até mesmo a música ao fundo havia sido desligada, como se até os funcionários contratados para animar a festa sentissem a tensão no ar. Meu pai estava paralisado, seus olhos fixos nos meus, enquanto Stephanie parecia prestes a explodir. Ela abriu a boca, provavelmente para tentar desviar o foco ou fazer mais uma piada cruel, mas eu levantei a mão novamente, suavemente, como se estivesse pedindo licença para terminar. Vocês podem pensar que são a imagem perfeita de uma família unida, disse, olhando ao redor da sala, encontrando os olhos de cada pessoa que sempre fingiu que eu não existia. Mas eu vejo através disso. Eu vi como vocês escolhem quem amam, e quem ignoram, quem valorizam e quem descartam. E aprendi que, no fim das contas, eu não preciso dessa validação. Não preciso ser o que vocês querem que eu seja, porque eu sou muito mais do que qualquer rótulo que vocês possam colocar em mim. Peguei minha taça novamente e dei um gole lento, deixando as palavras pairarem no ar. Stephanie finalmente falou, sua voz mais aguda do que o normal. Você realmente acha que isso é necessário? Aqui? Agora? Eu sorri, mas desta vez foi genuíno. Sim, respondi simplesmente, porque essa vai ser a última vez que vou estar aqui. A última vez que vou deixar que me coloquem nesse lugar. Então, sim, isto é absolutamente necessário. Com isso, coloquei minha taça na mesa novamente, endireitei meus ombros e caminhei em direção à saída. Desta vez, ninguém tentou me impedir. O som dos meus saltos ecoava pelo salão enquanto eu passava pelas mesas, pelos rostos atônitos e pelos murmúrios baixos. Ao abrir a porta, respirei fundo, sentindo o ar fresco da noite preencher meus pulmões. Eu finalmente entendi algo importante. Às vezes, a maior liberdade que podemos ter é a de escolher quem queremos ser, sem pedir permissão, sem aceitar os papéis que os outros tentam nos impor. E pela primeira vez eu sabia que estava pronta para viver exatamente assim. Ele achava que tudo isso era apenas entretenimento, e Stephanie... Ela ainda estava sorrindo, mas os nós de seus dedos estavam brancos. Eu costumava pensar que, se eu apenas provasse meu valor, se trabalhasse duro, se fosse bem-sucedida,
Se seguisse as regras, vocês me veriam de forma diferente, disse, minha voz mais suave agora, mas não menos firme. Mas entendi agora. Nunca foi sobre mim. Nunca foi sobre o que eu fiz ou deixei de fazer. Stephanie abriu a boca, provavelmente para me interromper, mas eu não deixei. Voltei minha atenção para meu pai, porque no fim das contas, eu nunca deveria ter conseguido, certo? A expressão dele vacilou por um segundo. Deixei aquilo pairar no ar antes de soltar o ar dos pulmões, endireitando os ombros. Mas eu consegui. Construí algo para mim. Criei uma vida que não tem nada a ver com esta família. E vou te dizer, tem sido a coisa mais tranquila e realizadora que já fiz. Eu podia ver as perguntas surgindo nos rostos das pessoas ao redor. Dúvidas, curiosidade. Eles não faziam ideia do que eu estava falando. Chega de deixá-los acreditar na versão de mim que Stephanie e meu pai haviam cuidadosamente criado ao longo dos anos. Stephanie soltou outra risada forçada, tentando retomar o controle da sala. Ah, pelo amor de Deus, isso é ridículo. É só um crachá. Virei meu olhar para ela. Você está certa, respondi calmamente. É só um crachá. Mas também é um padrão. Uma vida inteira de momentos como este. Pequenas alfinetadas, piadinhas, maneiras sutis de me lembrar que, não importa o que eu faça, aos seus olhos, sempre serei a decepção. Meu pai finalmente pigarreou dando um passo à frente. Chega, encarei-o diretamente. Concordo, chega. E então, antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, peguei minha taça novamente. Ergui-a levemente, deixando o peso das minhas próximas palavras assentar sobre a sala, ao último momento em que vocês vão me ver. O silêncio foi ensurdecedor. Meu pai ficou rígido. O maxilar de Stephanie caiu ligeiramente antes de ela fechá-lo com força. Alguém no fundo murmurou: Espera, o quê? E então, sem mais uma palavra, coloquei minha taça na mesa, virei-me e caminhei em direção à porta. Eu podia senti-los, me observando, podia sentir o pânico começando a crescer porque, desta vez, era diferente. Dei uma última olhada para trás antes de atravessar a porta. E pela primeira vez na minha vida, não me senti como se estivesse fugindo de uma briga. Eu estava caminhando em direção a algo. Em direção à liberdade. Em direção à paz. Em direção à vida que eu vinha construindo longe do drama que sempre definiu minha família. Ao sair, respirei fundo. O ar fresco da noite enchendo meus pulmões. Estava acabado. Eu tinha cortado os laços da maneira que deveria ter feito anos atrás. Não havia mais fingimentos. Não havia mais tentativas de conquistar a aprovação de pessoas que nunca se importaram comigo, a menos que eu me encaixasse na imagem que eles queriam que eu fosse. Dirigi para casa naquela noite em silêncio, sentindo um peso sendo levantado dos meus ombros a cada quilômetro. Mas, mesmo enquanto eu me sentava na minha sala tranquila naquela noite, havia uma parte de mim que não conseguia deixar de me perguntar: se eu tinha ido longe demais, será que fiz mesmo a coisa certa? Fui dura demais? Os dias seguintes foram uma sequência confusa de mensagens e chamadas que simplesmente ignorei. Não olhei as redes sociais porque sabia que estariam repletas das consequências do que aconteceu. Eu saí no meio da festa de aniversário do meu pai. Humilhei publicamente ele e Stephanie, minha madrasta. A mulher que sempre senti estar tentando me afastar para preservar o mundo perfeito que ela havia construído. Sua família. O grupo. De mensagens da família estava bombando com mensagens. Mas fiquei em silêncio, incerta se conseguiria enfrentar o confronto que viria depois. Finalmente recebi uma mensagem da minha tia, a única pessoa que parecia realmente me entender, perguntando se eu estava bem. Não sabia o que responder. Eu estava bem. Melhor do que tinha estado em anos, na verdade. Mas também um pouco insegura. Disse a ela que precisava de tempo. Ela não insistiu. Meu pai me ligou na manhã seguinte. Onde você está? Ele perguntou no tom familiar que sempre soava como se eu o tivesse decepcionado. Não importava o que eu fizesse. Estou em casa, respondi. E não vou voltar. O silêncio dele foi tudo o que eu precisava ouvir. Você não pode simplesmente ir embora assim, você sabe, ele disse após uma longa pausa. Essa família, nós temos que ficar unidos. Não hesitei nem por um segundo. Não, se ficar junto significa fingir ser alguém que não sou. Não mais. Essa foi a última vez que conversamos.
Semanas se passaram e eu me mantive afastada de todos os eventos familiares, casamentos, festas de aniversário e qualquer outra coisa que eles organizaram. O resto da minha família ou seguiu a visão que meu pai e Stephanie tinham de mim, ou simplesmente fingiram que nada havia acontecido. Ouvi pelas conversas alheias que meu pai estava magoado, que Stephanie estava furiosa e que meu irmão e minha irmã estavam decepcionados comigo por ter feito aquela cena. Mas nada disso me abalou. Sabia que tinha feito a coisa certa. Para mim. Continuava vivendo minha vida, prosperando como nunca antes. Embora não estivesse exatamente feliz por ter cortado todos eles, sentia uma paz que não experimentava havia anos. Desde aquele dia, não falei com ninguém da família. Então, aqui estou eu perguntando: fui eu a pessoa errada por sair daquele jeito? Por fazer o brinde e cortá-los completamente? Eu fui longe demais ou estava justificada em finalmente me defender? Eu sei que nunca vou ter a aprovação do meu pai. Sei que nunca serei a filha que ele queria. Mas uma parte de mim acha que talvez, só talvez, eu tenha finalmente entendido que não preciso ser. E você? Acha que eu fui longe demais? Ou isso era algo que já deveria ter acontecido há muito tempo? Se você gostou dessa história e quiser ouvir mais conteúdos como este, não se esqueça de curtir e se inscrever. E deixe um comentário abaixo compartilhando sua opinião. Será que eles foram longe demais? Ou as consequências foram completamente justificadas?